Fala comigo, gente boa, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre os 6 principais medos que nós todos enfrentamos. E se você se identificou, se você se identificar com alguns deles, é importante que você comente aqui para podermos refletir sobre, E interaja também com o vídeo, deixe um like, Se inscreva no canal, compartilha, beleza? Agradeço a todos que já se inscreveram e os que ainda não se inscreveram, por favor, tem um botão aqui embaixo, é só clicar nele e é totalmente gratuito. Assim você vai distribuir, vai ajudar o YouTube a distribuir mais conhecimento financeiro para as pessoas, conhecimento e cultura. Posso contar com você? Compartilha e se inscreva, beleza? Você, assim como eu, já passou por alguns desses medos, seja um ou uma combinação deles e às vezes por todos ao mesmo tempo. Exatamente. Bem, bora pro vídeo, ok? São 6 medos, hein? Veja lá o primeiro medo. Adivinhe qual é? Esse é um medo que todos têm. Medo da pobreza, exatamente isso. Falo para você que todos os outros medos não são tão importantes, mas podem ser incluídos em alguns desses 6, entenderam? Todos eles ocorrem em fases da vida, como por exemplo, quando se tem crise econômica, prevalece o medo do quê? O medo da pobreza. Quando se tem guerra, o medo do quê? Da morte. Depois da guerra, vem o medo da doença. E assim por diante. Assim como a felicidade é um estado de espírito, o medo também é. Você já percebeu que os médicos, raramente ficam doentes? E por que será? Pois é, por um motivo muito simples. Esses dias eu também estava pensando nisso. Eles não têm medo das doenças. Esse é o motivo. Pois eles lidam com várias doenças e moléstias todos os dias e a todo momento. Então, sua imunidade se deve em grande parte à falta de medo. Veja só, entre a pobreza e a riqueza não pode haver acordo. As estradas que levam a uma e a outra seguem direções opostas. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O ponto que leva à riqueza é o desejo. A riqueza só depende do estado de espírito. O estado de espírito se cria e se vive, não se compra. O medo da pobreza também é um estado de espírito. Esse medo impede o raciocínio, destrói a imaginação, acaba com a autoconfiança, extingue o entusiasmo, prejudica a iniciativa, tira o encanto da personalidade e por aí vai. O medo da pobreza é o mais destrutivo dos 6 e o mais difícil de dominar. Agora vejamos aqui sintomas da pobreza: indiferença, indecisão, dúvida, ansiedade, excesso de precaução, hábito de deixar tudo para depois. Agora faça uma autoanálise para ver se você possui esses sintomas e elimine-os. Medo de críticas. Vamos falar sobre medo de críticas agora. Não se sabe ao certo a origem, mas uma coisa é certa: ele é bastante desenvolvido. Muitos acreditam que surgiu quando a política virou profissão. Já outros acham que foi a preocupação das mulheres com os estilos e vestuários. O medo de críticas assume várias formas. A maior parte delas é tola e mesquinha. Esse medo rouba a iniciativa, destrói a capacidade imaginativa, limita a individualidade, a autoconfiança e prejudica o ser humano. Muitos pais causam danos irreparáveis aos filhos ao criticá-los. Veja o exemplo de uma mãe que castigava seu filho fisicamente quase todos os dias e sempre dizia: antes dos 20 anos você vai estar na cadeia. E sabe o que aconteceu? O tempo foi passando e, para surpresa maior, aos 17 anos ele já estava preso. Então tome muito cuidado com críticas, tá?
Quais os sintomas? Constrangimento, desequilíbrio, fraqueza de personalidade, complexo de inferioridade, extravagância, falta de iniciativa, falta de ambição. Agora vamos falar sobre o medo de doenças. Tendo origem em nossa herança física e social, nos levam a fronteiras de mundos terríveis e desconhecidos, sobre os quais ouvimos histórias preocupantes. O ser humano teme a doença por causa de imagens terríveis sobre a morte, plantadas em sua mente. E isso preocupa, e também preocupa-se com o custo de tratamentos. E quais são os sintomas? Autossugestão, hipocondria, excitabilidade, papel de vítima e excesso. Vamos ao outro medo. Medo de perder o amor de alguém. A origem é inerente ao ser humano. Está obviamente no hábito da poligamia, quando o homem costumava roubar ou cortejar mulheres dos outros. O ciúme também nasceu do medo de perder o amor de alguém. Quais são os sintomas desse medo? Ciúme, repreensão e aquele jogo, joguinho. Vamos agora a outro medo, Medo da velhice. Tem duas origens. A primeira é o medo de que a velhice traga a pobreza. Muitas pessoas têm medo disso, de que os bens materiais sejam tomados por alguém. A segunda é mais forte. São os falsos e cruéis ensinamentos, transmitidos de geração em geração, como truques concebidos para manter o ser humano dominado pelo medo. Possibilidade de doenças e diminuição de atração sexual também contribui para esse medo. Há ainda a possibilidade de perda da independência física e financeira. Sintomas: tendência a diminuir o ritmo de atividade e desenvolver complexo de inferioridade por volta dos 40 anos. Hábito de desculpar-se pela velhice, costume de reprimir a iniciativa, a imaginação e a autoconfiança, preferência por um vestuário de estilo jovem, e adoção de maneirismos típicos da juventude. Cuidado, se você está passando por isso, sinal de que está com medo da velhice. Medo da morte. Para alguns, o medo da morte é o mais cruel dos medos básicos. A terrível sensação de medo associada à ideia da morte pode ser atribuída diretamente ao fanatismo religioso. A eternidade é muito tempo. O fogo é terrível. A ideia do castigo eterno pelo fogo não somente faz o ser humano temer a morte, mas também perder a razão e o interesse pela vida. O medo da morte já não é tão comum como no tempo em que não havia instituições de ensino. Cientistas mostraram a verdade ao mundo, libertando rapidamente a humanidade do terrível medo da morte. Quais são esses sintomas do medo da morte? Os sintomas desse medo são o hábito de pensar na morte em vez de aproveitar a vida ao máximo, e o remédio mais eficaz contra esse medo é um desejo ardente de realização. Ansiedade, estado de espírito baseado no medo, se instala devagar, mas com persistência, e sutil, passo a passo, tomando, a mente até anular a capacidade de raciocínio. A autoconfiança e a iniciativa, ansiedade é uma forma de medo continuado causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito que pode ser controlado quando nós decidimos por uma determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. Bem, amigos, chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenham gostado. Compartilhe agora para todos os grupos que você tem. Peço para que todos se inscrevam no canal, só assim podemos levar conhecimento financeiro e cultural de graça para todos. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Esses vídeos que eu deixo aqui na tela são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?